Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que admiremos todas as coisas segundo a vossa vontade e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Muito bem. Hoje vamos ver rapidamente três coisas. Vamos concluir a análise da primeira narração bíblica sobre a criação. Vamos ver a segunda narração bíblica no capítulo 2, versículo 4b, até o capítulo 3, versículo 4, parece. E depois nós vamos ver esta segunda narração rapidamente, não vamos nos deter muito. A segunda narração é Gênesis 2, versículo 4b a 3, versículo 24, sei que está certo. Depois, por último, pediu-se que eu fizesse, portanto, uma breve pincelada acerca da questão de género e como que esta narração, a segunda narração que fala da criação de mulher, não serve para justificar, portanto, nenhuma ideologia, não serve às ideologias. Seria isto? Nós, na aula passada, estivemos a ver o primeiro texto do Gênesis 1 a capítulo 2, versículo 4a, que é a primeira narração da criação que nós encontramos na Bíblia, e estivemos a ver como é que é organizado, como é que é uma espécie de ladainha, tudo muito bem organizado, tudo muito bem ordenado. Professor, assim. Perdão, nós estamos na sala de espera. Está a aparecer um fundo branco, eu não estou a ver nada. Ninguém pode vir. Não, estão dentro. Sim, mas não estou a ver ninguém, não estou a ver. Está apenas aquela primeira parte da sala de espera. Não, estamos todos na sala. É porque não partilhei nada ainda. Não pus vídeo. Estou sem vídeo e é por causa disso. Agora sim. Agora sim. É, mas está. Não tinha partilhado. Mas dizia, vimos, portanto, aquela primeira narração e as suas principais características, portanto, como é que é tudo muito ritmado, como é que é tudo muito organizado, de maneira a permitir que fique a ideia clara que Deus cria, e a ideia clara que Deus cria, a criação é boa. Mas eu queria só hoje mais duas coisas, apenas desta primeira narração. O mandamento, o primeiro mandamento, que é: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Este é o comando, este é o mandamento, este é o primeiro mandamento que Deus deixa ao homem, que na primeira narração diz: Deus fez o homem, filho, homem e mulher. Deus fez, ao criar o homem, criou o homem na sua seção masculina e feminina. E, portanto, dá este comando. Comando de ser fértil, ser fecundo, multiplicar, povoar a terra, de uma parte. Da outra parte, o comando de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo o animal que rasteja sobre a terra. Este é o primeiro, digamos assim, o primeiro
comando, o primeiro desejo de Deus acerca do homem. Que cresça, se multiplique e que domine sobre os outros seres e sobre a Terra. Ora, a primeira coisa que nós, sobretudo hoje em dia, a primeira coisa que nós temos que sublinhar é que este mandamento não quer que o homem seja o dono da criação. Este dominar que nós aqui encontramos não é para ser déspota, para abusar, para explorar, mas é sobretudo de o homem tomar consciência da sua vocação de colaborador. Tomar consciência de que ele é colaborador de Deus, própria imagem e semelhança de Deus, colaborador de Deus na obra da criação. Deus é o Senhor do céu e da terra. O homem é, podemos assim, se colabora com Deus, é com-criador. Isto é, criador com Deus. O dominar, o transformar, o que nós todos fazemos, portanto, o trabalho que exercemos, transformando as coisas, é uma concriação. Nós participamos da criação cujo Deus é o único autor, Deus é o único criador, nós participamos, colaboramos com ele. Não dominar aqui não é para entender como explorar, abusar, ser déspota, mas é na lógica de colaboração. Portanto, era importante isto. E importante também, sobre este primeiro mandamento era isto, importante também é sublinhar o sétimo dia que aparece ali na primeira narração da criação. Nós temos, portanto, a criação é feita em 6 dias. Em 6 dias. Mas ela fica aberta, não está acabada, e fica aberta ao sétimo dia. Os 6 dias Deus faz as 8 obras que nós já vimos, mas permanece aberta, as obras permanecem abertas para o sétimo dia. E este sétimo dia é muito importante e vem 3 vezes num curto espaço. Se nós lermos Gênesis, portanto, 2, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, 2 versículos, nós temos 3 vezes o sublinhar do sétimo dia. Vamos encontrá-lo 3 vezes. E, curiosamente, esse capítulo... podemos ler capítulo 2. 2. 1. Não, vamos ler 2, desculpa, 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2a. 2a. 2b. 2b. 3a. Ok, obrigado. Vamos encontrar este sétimo dia. E 3 vezes num curto espaço de tempo, pela importância que este texto lhe atribui. E, ao contrário dos outros, nós temos 6 dias que se seguem, e como dizia na aula anterior, nesta ladainha, nós delimitamos os dias. Nós delimitamos, o dia está sempre delimitado pela tarde e pela manhã. Todos os dias têm tarde e manhã. Tarde e manhã. Menos o sétimo dia. Menos o sétimo dia. O sétimo dia não apresenta, portanto, esta delimitação de tarde e manhã, essa expressão tarde e manhã. Portanto, estamos diante de, digamos assim, um sábado eterno. Que não está delimitado como os outros dias. E a criação só tem sentido, só conclui,
só ganha espessura quando entra neste sábado, neste 7º dia. Está certo, eu acho que esta passagem que conta-nos, que narra-nos, que mostra-nos como é que os israelitas, o povo de Deus, interpreta a criação do mundo, a criação do homem, o seu lugar. Tem muita coisa para dizer, mas nós temos obrigatoriamente de ficar por aqui para passar para o segundo relato, que está em Gênesis, o segundo relato que está em Gênesis 2, 4b a 3, 24. Esta termina a primeira narração, começa a segunda narração. Nós atribuímos esta narração à tradição já vista, ao documento já vista, J, lembrem-se. Mas muitas pessoas ainda não perceberam destas duas narrações. Leem a Bíblia há muito tempo e nunca deram conta que são duas narrações diferentes. E na nossa cabeça, geralmente, nós temos, quando se pedir qualquer pessoa, como é que a Bíblia descreve a criação, geralmente as pessoas misturam as duas coisas, misturam as duas narrações e pensam que é uma única narração. Geralmente todo mundo tem a ideia que é 7 dias da criação. Todo mundo sabe isto, mas isto é da primeira narração. A segunda narração não fala em 7 dias. Todo mundo tem a ideia de que a mulher veio da costela do homem, mas isto é da segunda narração. A primeira narração não fala disto. Mas as pessoas misturam as duas narrações. Nós, a partir de agora, não temos que misturar as duas. Como é que a Bíblia narra a criação? Nós temos duas narrações. É assim que devemos responder. Não começar logo a dizer Deus criou isto e no 7º dia criou o homem, no 6º dia criou o homem, descansou no 7º dia. E esta é uma narração. A partir de agora, se há a pergunta como é que a Bíblia conta, narra, qual é a teologia bíblica da criação, nós temos duas narrações. Não uma só. Não misturar as duas. 7º dia, o homem no fim, o homem no início. Então vamos ver rapidamente, vamos ser muito mais rápidos nesta segunda narração, mas eu aconselho a leitura do texto em si, mas leitura de outros documentos na internet, nós podemos encontrar muitas coisas, procurem sempre se é católico, e podemos encontrar muita coisa sobre as duas narrações. Eu vou mandar-vos, prometo sempre, mas desta vez, eu estou a seguir o livro, já disse, estou a seguir o livro do professor Couto, Dom Couto, agora é bispo, de Lamego, Portugal, Pentateuco, Caminho de Vida Graciada. Estou a seguir praticamente à letra, acrescento mais outras coisas que tenho, e outro dia encontrei esta coisa de dom, possesso que eu estava a explicar, eu vou mandar. Ele lá explica e toca alguns dos pontos que nós já vimos aqui. Portanto, pode ajudar, sobretudo, a captar os conceitos que nós estamos aqui a repetir, para ver que os conceitos existem e estão aí a circular. Nós é que não estávamos atentos a captar. Agora, esta segunda narração, ela é menos elaborada. Digamos assim, é mais bruto. É um produto mais bruto. Ainda não é refinado. O autor não trabalhou como trabalhou o autor da primeira narração, que faz toda aquela construção pensada, articulada, simétrica, dizíamos. A segunda narração é muito mais arcaica, é muito mais uma narração bruta, mas bruta no sentido de ainda não trabalhada. Não trabalhada. E, presta muita atenção, podemos dizer que é uma narração de lacunas. De lacunas. Parece que Deus age reagindo.
Há lacuna. Deus vai percebendo que há problemas e reage. Há lacunas. Assim não dá. E reage nesta segunda narração. Podemos dizer, portanto, que é uma narração de lacunas, que cobre, supre, ultrapassa problemas. E a primeira lacuna encontramos logo no início. E eu vou pegar a minha Bíblia, onde está? Logo no início da narração, temos o autor quase que diz-nos da lacuna. Lacuna como ponto de partida da criação. Diz assim, estamos no capítulo 2, versículo 4b, versículo 4b, diz assim, quando o Senhor fez os céus e a terra, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, assim que está, presta atenção, ainda não havia arbusto alguns pelos campos, nem sequer uma planta germinada ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e ainda não tinha feito o homem para cultivar. Há uma lacuna. O Senhor Deus fez os céus e a terra, mas ainda não há estas coisas. O Senhor Deus ainda não fez o homem. Ainda não fez o homem. Começamos com uma lacuna. Constatação de uma lacuna. Ainda não havia isto, ainda não havia aquilo e, sobretudo, ainda não havia homem para cultivar. E como é que se resolve este problema? Então Deus criou o homem. Nesta segunda narração, reparem, o homem é praticamente, depois dos céus e a terra, o homem é a primeira criatura. Resolve o problema. Não há quem cultive a terra, resolve o problema. Cria o Senhor Deus, no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem transformou-se num ser vivo. O homem não é, nesta narração mais agreste, nesta narração mais bruta, o homem não é o coroar como é na primeira narração. Vamos resolver a terra. O Senhor Deus já criou o céu e a terra. Mas não há plantas, porque não há homem para cultivar. Vamos criar o homem. No versículo 7, nós temos, portanto, o homem criado, portanto, para cultivar a terra. Ora, reparem, aqui não temos, prestem muita atenção, nós não temos aqui novidade sobre a forma como Deus quer. Criar o homem a partir do pó da terra, da argila, do barro, não é a Bíblia que inventou. Lembrem-se dos mitos mesopotâmicos que falamos na aula passada? Já existiam mitos mesopotâmicos que falavam da criação do homem a partir de pó, a partir de barro. Não é uma novidade. Calma. Agora, Deus criou o homem e sopra, beija-lhe, passa-lhe o hálito da vida, o alento. E o homem deixa de ser uma imagem de barro e passa a ser um ser vivo. Temos a resolução de uma lacuna. Mas, curiosamente, em vez do homem que foi criado, Deus criou o céu e a terra, e Deus constata uma coisa. Nós não temos árvores, não temos plantas, não havia arbusto algum pelos campos, nem sequer uma planta germinar ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar. Então, se ficarmos por aqui, nós vamos pensar assim. Deus vai criar o homem, no versículo 7. O homem vai fazer chover. Deus vai fazer chover. E o homem vai cultivar a terra. É assim que pensamos.
Mas não é assim que acontece. Nós vamos ter uma segunda lacuna. Quem vai cultivar a terra não é o homem, é o próprio Deus. Deus, portanto, nos versículos que vêm a seguir, versículo 8, diz assim: depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Presta atenção ao versículo 9. O Senhor Deus, fez brotar da terra, ele, Deus, fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e saborosos frutos para comer. O próprio Deus cria o jardim, cultiva o jardim e introduz o homem no jardim. O homem não vai cultivar. Ele não existia nada porque não existia ele para cultivar a terra. Aí não tinha chovido. Deus fará chover, mas o próprio Deus é o agricultor, não o homem. Professor. Coragem, Professor. Maria Emília. Por favor, peço a senhora Isabel que fechasse o microfone. Microfone, vou fechar, vou ver. Quem tem microfone pode fechar, quem é? A senhora Isabel Fernandes. Senhora Isabel, coragem. Não tem que olhar aqui alguém. Agora já não sei onde é que vou fechar isto. Já está fechado? Acho que sim. Portanto, vamos. Eu queria, antes de ir para uma terceira lacuna, muito importante, eu quero voltar a dizer aos mitos mesopotâmicos. A criação, está aqui a matéria, a criação da humanidade através da modelagem do pó que nós vimos na primeira narração, não existe isto na segunda narração, é uma inspiração que já existia. Mas, isso eu já disse na aula passada, eu vou repetir, ao contrário dos mitos mesopotâmicos, que contam que os deuses fizeram o ser humano através do pó, de uma mistura do pó e do sangue, dos restos das guerras entre os deuses. Aqui, na narração de Gênesis, segunda narração, não há esta segunda mistura. O homem é feito pó da terra sem a mistura dos sangues dos deuses maus, dos deuses rebeldes, dos deuses desobedientes. Porque a Bíblia defende acerrimamente o monoteísmo. Não há deuses, não há guerra no céu, não há disputas, como existia nas culturas circunvizinhas de Israel. Essa é a primeira coisa. Israel quer afirmar, não há deuses. Vocês dizem que há deuses, mas Israel quer dizer, não há deuses. Nós temos o Deus único, portanto, não há com quem ele brigue. E produz o homem através da guerra. O homem, portanto, nesta segunda narração, como na primeira narração, não é fruto da guerra dos deuses. Mito mesopotâmico, eu tenho aqui o Emuna Elish. É um mito. Emuna, podem procurar. Este mito conta, não é bíblico, é fora a Bíblia, conta a criação desde o aparecimento da humanidade, desde a criação até o aparecimento do homem. Este mito. O outro mito é este poema de Atarhasis, conta a mesma coisa, só que desde o aparecimento das primeiras coisas até o dilúvio. Até o dilúvio. O dilúvio também não é uma narração original da Bíblia. Existem outros textos que falam desta destruição universal. Estes dois textos pagãos, fora da Bíblia, anterior à Bíblia, já vou dar a palavra a Maria Emília, anterior à Bíblia, essas duas narrações, esses dois mitos mesopotâmicos, parecem com o mito da Bíblia, parecem com os textos bíblicos. Por quê? Porque ambos contam a origem do universo e da vida.
ambos dizem que o homem é resultado da criação. Ok? Igual. Mas ambos, nesta segunda narração que estamos a ver, fala que o homem vem da terra, da modelagem. Igual. Então, o que é diferente? Qual é a novidade da Bíblia? É que a Bíblia quer, primeiro, acabar com a história do politeísmo. Muitos deuses em guerra entre eles. Primeiro. Segundo, dizer que o homem não é resultado do mal. O homem é resultado do bem que é Deus. Deus, que é bom, decide livremente em criar. Não guerra entre os deuses, como conta esses dois textos extra-bíblicos mesopotâmicos de Emuna Elis e Atrasis, eu não sei se estou a pronunciar bem, que nós encontramos no Google, temos livros que contam o quê? Esses textos são antiquíssimos, contam a criação do mundo. Desde a criação até a humanidade, até a aparição do homem, primeiro, depois até o dilúvio, segundo. Esses textos, o texto da Bíblia, supera, por quê? Porque o homem não é fruto de nenhuma necessidade. 1. 2. O homem não tem, como dizer, Deus, o homem não é pedaço de Deus. Deus não se desfaz para fazer o homem. A criação, a nossa Bíblia diz, a criação é algo fora de Deus. A criação é não Deus. O homem é não Deus. Não é parte de Deus mau ou alguma coisa que Deus não cria para si e deitou fora. Não há isto na Bíblia. Criação é fora do divino. Deus está fora da criação. O que é criado significa que não é Deus. Não se confunde. A criação não é parte de Deus, parte má de Deus ou dos deuses. Duas coisas, ou três, são as principais diferenças da narração da criação, primeira e segunda, dos mitos mesopotâmicos. 1. Não há deuses. Há Deus que cria. 2. O homem não é resultado do mal. O homem é resultado da liberdade de Deus. 3. O homem não tem parte divino. Não é Deus que se reparte a sua natureza para o homem. O homem, enquanto criação, toda a criação é um não Deus. Só Deus é Deus e é indivisível. Não passa para nós alguma parte de si de que não precisa. Ponto. Maria Emília queria dizer alguma coisa? Não, professora, era para pedir para desligar o microfone. O meu microfone? Não, era antes da senhora Isabel. Ah, ok, já está resolvido. Está bem, Tá desculpa. Uhum. Alguém até aqui quer dizer alguma coisa? Não? Então vamos para a terceira lacuna. Como que o professor me pode ajudar a entender melhor? A criação é fora do divino. Se Deus criou tudo, esse divino está a referir ao Deus, não é? Deus. Ah, ok. Isto é, o que é que eu quero dizer? Nós estamos a comparar a nossa narração, duas narrações que temos, sobretudo esta segunda, com outras que existem, de outros povos, que influenciou Israel. Israel não escreve o seu texto não conhecendo, tanto é que a história é semelhantíssima. As narrações que nós temos aqui citado também falam que os deuses brigaram entre si. E depois o sangue, os restos dos deuses maus, que entretanto foram mortos no céu. O que é que os deuses lá do céu fizeram, os que ficaram vivos? Disseram, misturaram aquele sangue, aquela coisa toda, aquela escória toda, com o pó da terra e formaram um homem. Ok? Formaram um homem. O homem, portanto, tem uma parte que é de Deus. Os deuses maus.
Tem uma parte divina. Esses deuses tiram o que não querem e dão ao homem. No relato bíblico isto não existe. O homem não é Deus. Nenhuma criatura é. Deus não se tornou criatura. Deus continuou, Deus não tirou de si alguma coisa que não servia para colocar no homem. Nós, uma palavra forte, nós fomos criados, nós não somos gerados. A criação é criação, não é geração. Deus não gera, Deus não nos gerou, nos criou. Bom, gerou Cristo, gerado e não criado. Não? Nós somos criados e não gerados. Porque se fôssemos gerados, teríamos a natureza de Deus. O que não trazemos. Nenhuma criação. Nenhuma criação tem uma parte que é divina, que é de Deus, que é Deus. É isto que quero dizer, não? Se eu gerar um menino agora, ele vai ter alguma coisa minha. Porque é geração. Não vai ser um macaco. Porque não foi o macaco que o gerou. Não trará parte do macaco. Terá parte do homem que sou eu. Esta é a geração. Nós não fomos gerados. Deus não nos gerou. Criou-nos. Criou-nos. Criou alguma coisa que não é Ele. Não é uma réplica dele. É uma coisa fora dele. Acho que consegui. Tem alguém mandando? Professor? Aham. Professor, é só para ver se entendi melhor, professor. Sobre a criação e a geração. Eu entendi, por exemplo, bom, até pode ser um exemplo hipotético, né? Mas o professor vai me ajudar a entender. Imaginemos que eu criei alguma coisa que não tem nada a ver comigo. Uma criação minha. Não tem, quer dizer, posso desenhar, por exemplo, através de fazer uma moldura com a minha cara parecendo comigo. Essa é a minha criação, mas não tem nada a ver com a geração, por exemplo, um filho que eu gerei, que pode ter algumas características minhas, como, por exemplo, DNA e outra coisa. Exato. Exato. Sobre... É porque nós quando geramos a nossa espécie. Exato. Não. Quando criamos, não criamos a nossa espécie. Nós não criamos Com certeza. para já do nada. Mas eu não crio um filho, eu gero um filho. Exato. E no filho está uma parte que sou eu. Eu me prolongo no filho. DNA, essas coisas todas. Isto não acontece em relação a Deus. Conosco, com as nossas criaturas. Acontece, nós professamos isto com Cristo. Somos gerado e não criado. Nós somos criados e não gerados. Nós vamos dizer, nós somos regenerados em Cristo. Que é outra coisa, não? Mas nós fomos criados, não somos Deus. Nós não temos um pedacinho que é Deus. Sim, sim. Professor. Mas temos um pedacinho de tudo que é o ser humano, porque fomos gerados pelos seres humanos. Ok? Eu posso até no laboratório manipular de tal maneira, criar um animalzinho vivo, por exemplo, mas não gerei o animal. O animal não terá nada de mim. Não, o animal não terá alguma coisa que é humano, digamos assim. Só perfeitamente. Creio que já entendemos. Não terá alguma coisa humana. Se tiver alguma coisa humana, foi gerado. Mesmo os bebês profetas, é gerado, o processo de geração é que é diferente, não é útero, não é. Mas terá que ter a parte humana para gerar num vidro, num útero alugado, não sei, em laboratório. Uma coisa é criação, outra coisa é geração. A criação não é geração de Deus, é criação. Professor. Maria Emília. Eu queria perguntar ao colega Arnaldo qual é a certeza que ele tem que ele gera um filho.
Quem gera filho é Deus, não é ele. Tá bom. Não, eu apenas estou a dar um exemplo. Muito bem. Se estamos quites até aqui, vamos à terceira lacuna deste texto. E a terceira lacuna está no versículo 18a. Deus constata uma segunda coisa. Não é bom, não é conveniente que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Temos aqui, portanto, uma terceira lacuna. O homem está só e não é conveniente. Não é conveniente a solidão do homem. Não é conveniente a solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. E aqui nós vamos ter, curiosamente, o texto imediatamente, reparem, não faz como na primeira lacuna. Na primeira lacuna, há céu e a terra, mas não há árvores, não há nada. Falta chuva e falta o homem. Vamos criar o homem. Imediatamente. Nesta segunda lacuna, o homem não cultiva. Quem cultiva é Deus. Na terceira lacuna, que é esta, podemos dizer assim, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer a mulher. Vamos fazer-lhe, portanto, um auxiliar semelhante a ele. Ora, em vez de fez-se logo, não. O texto conta-nos uma outra coisa. Tenham o texto convosco. Tenham o texto convosco. Portanto, então o Senhor Deus criou a mulher. Não, então o Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, a fim de verificar como que ele os chamaria, para ver se todos os seres vivos fossem conhecidos pelos nomes que o homem lhe desse. Em vez de... Então o Senhor Deus criou a mulher. Não, o Senhor Deus resolve passar à frente do homem a caravana dos animais, que o homem foi chamando nome após nome, um após um. Rito importante, a de imposição do nome. Quem impõe nome a quem? Na vida de todos os dias? Quem muda nome a quem? Pergunta que você sabe responder. Quem é que põe nome? Nós recebemos nome de quem? Porque é que eu me chamo Gilson? Quando é que eu decidi que ia chamar-me Gilson? Os pais. Alguém impôs-me um nome que eu vou levar para a eternidade. Alguém decidiu chamar-me de Gilson. Isto é uma imposição. Este alguém que me impôs o nome é efetivamente superior a mim. Este alguém que me impôs o nome é efetivamente responsável por mim. Portanto, aqui está claro que o homem é aquilo que era o mandamento anterior. Dominai, cultivai, tomai conta. O homem é responsável. Mas não é equiparado a. Desde o início, eu já disse a Bíblia, para a Bíblia o homem não é um animal racional. Isto é filosofia grega. O ponto de referência não é, na primeira geração é Deus, na segunda geração vai ser o seu próximo, a sua semelhante. O homem impõe o nome. A teologia do nome é interessante. Nós às vezes discutimos Jeová, já vê assim, com banalidade, sem entrar na profundidade, a questão do nome. A questão do nome é importantíssimo. Tanto é verdade que geralmente os pais chamam os filhos pelo nome, raramente, ou ao menos quando estão chateados, chamam os filhos pelo nome. Geralmente não chamam pelo nominho. Geralmente. Se estão chateados, chamam pelo nome.
Porque sabe o que é o nome. Intuitivamente sabe o nome. Não chama nome de troça ao filho. Nominho, estou a entender, nome de troça. Que os colegas põem na escola e não aderem, geralmente. Chama o filho pelo nome. E nós, pelo contrário, temos dificuldade em chamar pelo nome próprio algumas pessoas. Temos muita dificuldade em chamar. Eu pessoalmente tenho dificuldade em chamar a minha mãe pelo nome próprio. Sai-me muito pesado, fico muito constrangido chamar a minha mãe de Antônio. Mas Antônio é o seu nome. Mas eu não consigo. Chamo de mamã. Chamo de papá. Chamo de senhor presidente. Os nossos alunos chamam-nos de professor. Não de nome próprio. Ou põe o título, professor tal. Porque chamar pelo nome próprio é uma coisa interessante e importante. E Deus diz para não chamar o seu nome em vão. O nome na Bíblia é absolutamente fundamental. E é isto que faz aqui Adão. Muito bem. Nós temos depois a criação da mulher, que aqui é contada, portanto, de maneira muito arcaica. Deus faz o homem dormir, nota que o homem não encontra o animal com que pudesse interagir. Passaram todos os animais, mas nada. E resolve então. O Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo, estamos no versículo 21. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela, retirada do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem. Então o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do homem. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Belíssimo texto, e eu não vou fazer muita gente ouviu isto, muita gente casou com esta leitura. E eu já disse que a costela significa com a mesma dignidade horizontal, portanto, é da mesma natureza, da mesma dignidade. E temos aqui um primeiro poema de amor. O homem fala pela primeira vez na Bíblia, o homem fala. Até agora não tinha dito nada. E a primeira vez que fala, diz estas coisas bonitas. Portanto, que bom que os maridos dissessem isto às mulheres e as mulheres ao marido, de vez em quando, não? Dizer assim: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Temos uma nota interessante no fim, que numa cultura patriarcal, como é a cultura bíblica, em que geralmente é a mulher, ainda hoje na nossa cultura é assim, é a mulher que deixa os pais para ir morar com o marido, geralmente. Ao menos no fogo era assim, não sei se ainda continua. É o rapaz que tira a menina de casa, uma vez, e leva a menina para a casa dos seus pais, para a sua casa. É a mulher que deixa os seus pais para ir morar com o marido. Geralmente, parece-me, hoje pode ser que seja diferente, fazem a casa juntos e tal e qual. Mas ainda hoje é muito frequente nós vermos, portanto, e é mais fácil, parece-me, é mais fácil ver mulheres a viver aqui em Cabo Verde, por exemplo, porque o marido é cabo-verdiano, elas são estrangeiras, mas o marido é cabo-verdiano, vive em Cabo Verde, ou ao contrário também, cabo-verdianas que vivem fora porque o marido vive de outra nacionalidade. Esta é cultura patriarcal, é assim mais ou menos que acontece hoje, de maneira também pode ser diferente. Aqui é o homem que deixa, diz aqui a Bíblia, por esse motivo o homem deixará pai e mãe para se unir à mulher, os dois serão uma só carne. Reparem que deixar mãe e pai não é coisa de pouca conta. Deixar mãe e pai é deixar alguma segurança.
é deixar algum dado de facto para formar, construir no futuro uma só carne. E eu não avançaria mais sobre esta segunda narração. A Ana Rosa quer falar. Ana Rosa, pode avançar. Sim, professor. A Bíblia diz... Está me ouvindo? Aham. A Bíblia diz que não é conveniente que o homem esteja só. E seguindo os versículos abaixo, aqui em 21, diz que o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo enquanto ele dormia. Pronto, fez a mulher. Por que os padres, então, optam por viver sozinhos enquanto os outros, não sei, os outros? Das outras religiões? Os pastores, sim. E optam por fazer família e fazer a sua vida. Qual é o sustento? Qual é a base? Em que baseia isso? Por quê? Desculpe fazer essa pergunta, mas... Não, mas é uma pergunta que eu vou responder com prazer e também para... Isto é, a Bíblia não obriga o casamento. Exato. A Bíblia não obriga o casamento, aqui, ao menos nesta passagem. E depois, é bom que o homem não esteja só, não significa é bom que o homem esteja com a mulher. Não é ainda do ponto de vista afetivo, de arranjar uma mulher para estar com ela, para ter filhos, não é isto ainda. É bom que o homem não seja solitário. É bom que o homem tenha relações. Tanto é, eu não queria entrar nesse aspecto porque é muito detalhe técnico, mas a Bíblia não diz assim, vou dar-lhe uma auxiliar. Curiosamente, usa o verbo no masculino. Diz assim, vou dar-lhe um auxiliar. E há dois, em hebraico tem duas formas, tem masculino e feminino. A Bíblia usa masculino, curiosamente. Mas eu não vou entrar por aqui porque eu tinha que dizer em hebraico estas coisas. Mas aqui o que nós devemos reter é bom que o homem tenha relações. Não seja solitário. Depois, todos nós sabemos, mantendo todos os níveis de relações, mantendo relações com os outros, a relação mais excelente, a relação que mostra de facto o quanto somos capazes de relacionar é o relacionamento do homem com a mulher, não tenha dúvidas. Alguém que é capaz de relacionar-se com o outro, com o marido, com uma mulher, atingiu o nível de relação excelente. Mas não é a única forma de relação humana, que é muito importante termos. O homem não pode estar só. Não significa que o homem tem que se casar, tem que formar família. Primeiro, depois não é verdade que, como costumo passar, que os pastores ou os rabinos ou os ímãs dos muçulmanos, os ímãs pode ser porque a cultura é outra, são todos casados. Há pastores que não são casados, por escolha. Há pastores que são celibatários. Os bispos anglicanos, por exemplo, os bispos protestantes, não são casados, não podem casar. Os ortodoxos que casam, os padres casam, geralmente não é obrigatório, os bispos não são casados. Os monges ortodoxos também não são casados. Isto é, o não casar não é uma mania católica. Embora, no catolicismo é uma obrigação. Professor, essa proibição dos bispos e não casar, está escrito, está na Bíblia? Ou é uma opção? Não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com a doutrina da igreja, de cada igreja. O não casar dos padres é uma doutrina da igreja. Não é um preceito bíblico. Tá bem. O padre não casa porque está na Bíblia. Não casa porque a igreja não deixa. Ok? Entende? Ok, obrigada. Ok. Como a igreja não deixa que tantas outras coisas. São nossas disciplinas. O direito canônico está cheio. Um livro assim, devem estudar. Está cheio de coisas que proíbe, admite, não faz. Porque não temos que ter regras. Mas atenção,
Não é que a Bíblia não há ninguém que não tenha ficado solteiro. Por amor do reino dos céus. Eu conheço um que ao menos não está lá que casou. Tu conheces alguém? Não percebi, professor, desculpa. Eu disse que os padres não casam por questão de... Aqui também é preciso de distinguir os padres. Eu sou padre, mas não sou padre como o meu não casar é diferente do padre Ima que não é casar também. São duas coisas diferentes. Não vou aqui explicar, mas eu não sou casado. O padre Ima também, mas eu não sou casado por uma razão. O padre Ima não é casado por outra razão. O meu não casar, Frei Gilson, é diferente do não casar do padre Ima. Não sei se vocês sabem estas coisas. Mas isso depende de quê? Nós dois não somos casados. Nós dois somos padres. Mas o meu não casar é diferente do não casar do padre Ima. O meu não casar é igual à da irmã, que não é padre e não é casado. O de padre Ima é diferente da irmã, que não é casada também. Mas isto Mas também estão incluídos. Mas é só para dizer que às vezes a coisa... Está bem, professor. Obrigada. Mas ainda queria dizer, mas aí existe, a Bíblia não diz casar ou não casar. Mas existe alguém que não casou, importante. Está na Bíblia, conheces? Jesus? Exatamente, Jesus, até prova contrária, não casou. Não. E ele, o homem perfeito, não casou. Bom, isso já fica um pouco mais complicado ainda. Mas na Bíblia. Mas pronto. Segundo a Bíblia. Sim, segundo a Bíblia. Mesmo segundo a Bíblia. Não consta que casou. É uma questão que mexe às vezes com a fé, com o pensamento, com a reflexão, mas vamos seguir em frente. Deixa para lá. Obrigada. Não é da questão mais importante. Casar ou não casar não é a questão definitiva da nossa fé. Não, eu só para completar, eu não sei se eu tenho uma ideia que talvez possa servir, mas convém partilhar. Estou-lhe a recordar-me de uma passagem bíblica, só não estou neste momento a conseguir localizar. Porque no Evangelho o Senhor fala aos discípulos acerca do divórcio. E então os apóstolos disseram, então se é assim, não convém casar. E ele disse, existem eunucos que nascem castrados e existem aqueles que castram a si mesmo e aqueles que são castrados, não é? Ele fala daqueles que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Não sei se eu estou nesta linha. Está certo. Por causa dessa informação. Por causa dessa informação que a Igreja tomou essa decisão, baseou e tomou essa decisão de preservar a cultura da Igreja, a tradição da Igreja. Será por causa disso? Sim, não, é por causa disto e por causa de Jesus não era casado, para maior dedicação. Não é uma decisão que nasce de dia para a noite, mas não é um dogma, isto é, não é uma questão fundamental. O padre casado ou não casado não é a questão. É uma doutrina da Igreja, surgiu a partir de um certo momento, pode desaparecer a partir de um certo momento. Tão simples quanto isto. É uma questão doutrinária. E não uma questão doutrinária que tem as suas raízes teológicas, justificação teológica, não, é uma patetice, mas é doutrinária. Não afeta o essencial da fé.
Não é necessário o padre, para ser padre, ser casado ou solteiro. O padre, se é casado, e existem católicos, não é menos padre do padre que é celibatário. Nós não temos, mas existem por aí padres que foram casados, ficaram viúvos, ou até padres que vieram, portanto, anglicanos, pastores anglicanos, que se converteram ao catolicismo, tinham mulheres e filhos e foram admitidos ao sacerdócio, foram ordenados e continuam padres. Portanto, não é questão. Não toca o essencial da nossa fé em Jesus Cristo. Que, até prova ao contrário, não era casado. Bom, meus senhores, casamento à parte. E o que é que eu tinha para falar? Eu tinha para concluir 2 palavrinhas sobre a ideologia de gênero. Vocês sabem que quando dizemos assim, ideologia de gênero, já estamos a ser partidários. Já estamos a ser partidários. Porque devemos dizer a questão de gênero. Pode ser uma ideologia, pode não ser. E a questão de gênero. Essencialmente, o debate é profundo e sério. Eu não vou entrar em mérito. Existe um livro que andou por aí a circular. O livro é A Questão Gênero. Não sei se aparece bem lá. A Questão Gênero. O livro é de Aristide Fumagalli. Escreve. Vou escrever aqui. O italiano chama-se Aristide Fumagalli. O livro é A Questão Gênero. O título é Um Desafio Antropológico. Um desafio antropológico. Em Portugal encontra-se rapidamente. É de 2015, portanto, muito recente. Bom, como quem diz, recente como quem diz. Mas, numa linguagem muito simples, eu até já pensei em fazer um curso, se vocês adquirem o que faço. Um curso online sobre este livro. Mas o meu problema em fazer curso é quem é que vai adquirir. Tem a teoria do género, a paridade de género, a construção do género, a desconstrução do género, a individualização do género. Depois tem o género na política, significado político do género, a ambiguidade política do género, a posição da Igreja Católica, intervenções diplomáticas, proclamações do magistério, a rejeição polémica da ideologia de género, a assunção crítica de perspectiva de género, as qualidades da perspectiva de género, os defeitos da ideologia de género. Depois tem ainda a integração antropológica, o corpo sexuado, as relações sexuadas, facetas pedagógicas. Depois ainda tem... Não tem mais nada. Coordenada antropológica, coordenada cristológica, 92 páginas de livro, fácil de ler. E nós temos que fazer cópias, talvez é fazer cópias, 92 páginas, vezes 4 escudos, vezes 3 escudos na universidade, e não dá um património. Eu pensei em fazer um curso online disto, dava umas 10 aulas online, mas estas coisas têm que ter tempo, colaboração e até algum dinheiro essas coisas pedem, que eu não tenho. Só tenho vontade, mas tempo e dinheiro, pouco. Porque os professores católicos que lançaram o debate,
o debate ficou por lá, ninguém sabe dizer mais nada. Este livro pode ajudar, claro, com outros materiais. Eu estou muito interessado em fazer pequenos cursos online para oferecer. Quem souber, quem tiver jeito com tecnologia, com ensinar online, podemos fazer equipa. Quando isto tudo passar, a pandemia, fazer equipa e sobre este assunto, outros assuntos. Estou muito interessado. Mas, coisa. O que eu quero dizer, tem alguém que quer falar? Manuel Tavares. Não, eu já fiz a minha intervenção, só que eu deixei, praticamente esqueci. Ok, tá bom. E o que eu quero dizer, a Bíblia não dá aso a ideologia de género. Vocês sabem, nós temos duas perspectivas. Temos uma perspectiva que diz assim, o género é uma questão, é uma construção social. Não tem nada a ver com a parte biológica. Simone de Beauvoir, em 40 e tal, que inventou estas coisas, inventou com uma frase: a mulher não se nasce, torna-se. Para dizer, portanto, com o tempo as pessoas assumem o género que quiser, não, ou que a sociedade lhe impõe. Não é necessariamente uma coisa de nascença. Isto tem verdade e tem falsidade. Aqui também nós não podemos dizer simplesmente isto é falso, isto é verdadeiro. Tem de falso e tem de verdade. De verdade o que é que tem? De verdade é que efetivamente a sociedade influencia a forma como vivemos o nosso género, que é diferente do sexo. Porque fazem para debater estas coisas, esses conceitos têm que estar muito afinados, e Fumagalli, aqui no seu livro, faz isto mesmo. E ele até diz assim, é melhor usarmos gender. Gender, porque gênero em português é ainda mais polissêmico. Gênero. Então, gender em inglês é mais conciso. Mas eu não vou entrar no debate, porque é um livro inteiro, e era preciso outros estudos, para dizer quer a primeira narração da Bíblia, quer a segunda narração da Bíblia, que é mais, digamos assim, é mais patriarcal, em que o homem, é do homem que sai a costela para procurar a mulher, não dá aso, não cria possibilidades de falarmos, portanto, de supremacia do homem sobre a mulher, e da maior dignidade do homem em relação à mulher. Pelo contrário, já disse que o facto de ser costela, o facto é para mostrar que o homem e a mulher têm a mesmíssima dignidade. Eu posso prometer, o que é que posso prometer? Disponibilizar o livro para fazer cópia e se houver tempo, fazer um bom curso online, hoje em dia é possível, e oferecer. Perguntas? Para a aula de hoje seria isto. Nós, próxima aula, já estamos a ficar apertados. Próxima aula, vamos ver a segunda parte do livro de Gênesis. Naquela próxima aula mesma, vamos introduzir o livro do Êxodo, porque senão não avançamos. E agora vai ser mesmo pinceladas, porque não dá para parar. Este texto paramos, mas não dá para parar sobre todos os textos e analisar todos os detalhes. Isso fica a vossa leitura. Professor, por favor, quero completar esta frase aqui. O senhor disse que quer a primeira narração como a segunda narração não dá aso à supremacia do homem em relação à mulher, mas sim... Sim, são colocados com a mesma dignidade e em colaboração. Certo, obrigado. São auxiliares. Completam-se um ao outro. Certo, obrigada. Mais perguntas? Posso, professor? Já levantei a mão, mas o professor não me deu a palavra. Não sei se tem mais alguém à frente. Coragem, não ouvi. Sobre a terceira lacuna, eu não percebi, ou talvez passei-me despercebida, sobre qual é o mito mesopotâmio acerca da terceira lacuna. O professor falou do nome, da importância do nome, não é?
Mas eu não percebi bem a lacuna mesmo nesse versículo. Não, nós temos 3 lacunas que eu disse. E lacuna como quem diz, Deus percebe que alguma coisa não está certa. Ao contrário da primeira razão, que é tudo muito bom, muito bom, muito bem, aqui Deus vai vendo aqui, mas assim não dá. Quase que volta atrás. A primeira lacuna é que há céu e há terra, mas não há arbusto, não há verdura. Parece Cabo Verde que Deus fez primeiro. Não? Há céu, terra e mar, mas não há verdura. Então, o que é que Deus faz? Falta alguma coisa, há uma lacuna. Falta chuva e falta alguém para cultivar. Então resolve criar o homem. Segunda lacuna, criando o homem, em vez de perceber que o homem foi cultivar, o homem não cultiva nada. É o próprio Deus que cultiva tudo e dá ao homem. O homem entra no jardim já com tudo. Só para comer. Menos um e come tudo. Pronto. Terceira lacuna. O homem está só. Não convém que o homem esteja só. Não é bom. Não tem razão, tudo é bom, bom, bom. Aqui não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar. Esta é a lacuna constatada por Deus. Vou fazer-lhe um auxiliar. E como que vou fazer este auxiliar? Vou tirar-lhe da costela. Mais nada. O resto de mito mesopotâmico tem a ver com toda a narração. Não tem a ver com uma lacuna só. Só que eu dizia, em vez de, como fez na primeira lacuna, em que imediatamente constatou que falta alguma coisa, fez a coisa que faltava, que era o homem, nesta terceira narração, nesta terceira lacuna, em vez de fazer imediatamente, esperávamos no texto, por isso o texto é muito arcaico, é muito mal feito, não se diz, não é tão elaborado como a primeira narração. Em vez de esperar que o homem, Deus já viu, falta uma auxiliar. Em vez de, e fez auxiliar, não. Põe que o homem ainda foi dar nome aos animais, até perceber que não tinha uma semelhante a ele, e então assim é que Deus o fez dormir para retirar do lado a mulher. Era esse o assunto. Ótimo, professor, está certo. Eu não sei vocês, mas eu já tenho fome. E o professor Florencio me propôs que se eu quisesse, eu podia fazer aulas duplas. Eu agora tenho aulas com meus alunos 12º, preparar-lhes para recurso. Portanto, fui dar uma aula Terra Branca, voltei. Por isso é que fizemos às 11. Na próxima quarta-feira também será às 11, porque ainda estarão em preparação para recurso. Pois acho que fazem o recurso no dia 15, 16 ou 17, eu volto a ficar, espero, volto a ficar com mais tempo para estar em casa às 10. Mas eu não sei até quando vamos ter aulas, mas eu estaria disposto sim, mas eu tinha que preparar mais material para... Ele deu o exemplo de um professor português que dá aulas em 15 dias ou qualquer coisa do tipo. Eu vou pensar no assunto, mas eu ainda, se quiserem, se tiver tempo, eu dou aulas extras para podermos terminar o tentativo como deve ser. Senão saltamos aqui e depois para podermos passar pelos livros com um bocadinho mais de tempo. Eu precisaria ao menos de mais 5 aulas. Não sei quando isso termina. 5 aulas dá quase um mês. Julho. Se terminar em julho, conseguimos. 15 de julho. 17 de julho. Então conseguimos. Não, tá bom. Conseguimos. Porque Extras. 5 aulas de 1 hora, porque agora temos mais tempo. Ano de aula, todo dia anda a mim. Precisamos de... É para o senhor planificar e nos disser, vamos acompanhar. Sim, eu vou organizar. Vamos mesmo. Ok, tá bom. Combinado, gente. Obrigado, bom almoço. Professor. Bom almoço para o senhor. Professor. Uhum. Nós vamos verificar. Professor, diz, estou a ouvir.
É sobre o trabalho. Se ainda o senhor não deu nenhum trabalho individual ou algum trabalho para fazermos. Eu vou dar uma ficha. Mas ainda não está feita. Obrigada. Ok. Eu disse ao professor Florencio que dou um trabalho que, no início, eu disse que tanto servia se continuarmos à distância, como servia se voltássemos à sala, o que não vamos fazer, parece. No início a gente não sabia como é que isso ia evoluir. Eu disse, vou fazer um trabalho híbrido, individual, e que seria, eu pensei numa ficha. A ficha o que é que faz? Tem as perguntas, as coisas, mas obriga o aluno a voltar a ver e a responder. Não é um teste que deve-se fazer em X hora, portanto, sem repassar. É uma ficha em que o aluno pode, o que interessa, fazer a revisão e responder às perguntas. Tá bom? Tá bom. Mas não se preocupe. Não estamos com pressa. Não estamos com pressa. Mas eu vou mandar. Tá bom. Ok, gente. Tchau. Obrigada. Bom descanso. Ok, bom almoço. Obrigado. Para quem tem almoço, ainda eu vou fazer. Professor? Sim? É para a semana. Frei Gilson? Professor? Sim. Não, eu gostaria de falar com o senhor no privado. Não sei se é possível para saber acertar alguns pontos. Ok. Tem o meu número, 999. 999. 999. Sim. 8026. 80. 26.